votar no Bolsonaro se ele não fez nada? Me fala uma coisinha aí. Só uma coisinha, vai. Ok, então vamos lá. Veja, como sabemos que 99% da imprensa, dessa imprensa hoje, né? A chamada imprensa profissional, que hoje não é mais profissional, já sabemos disso. Ela trabalha para eleger o ladrão. A informação das coisas boas que o governo faz acaba não chegando até na ponta da linha como deveria chegar. Grande parte do eleitorado que deveria saber de todas as informações, de como o governo está, se o governo está tendo alguma realização, acaba não chegando e esse eleitorado, então, não tem a informação correta para decidir aí o seu voto e fazer a melhor escolha. Seria até uma responsabilidade dessa imprensa fazer chegar essas informações. Aí, você que não sabe, que não teve essa informação correta, me lança então mais uma pergunta. Paulo, mas por que quase toda a imprensa é contra Bolsonaro? Aí eu começo te dizendo que Bolsonaro priorizou o dinheiro do contribuinte para simplesmente gastar com o povo. Ele não distribui mais parte da verba desse seu imposto que você paga para os bilionários aí da imprensa. É claro, ainda existe um valor investido para poder divulgar algumas coisas do governo, né? Tipo saúde, educação, são divulgados e são pagos pelo governo. Mas é muito pequeno o valor, né? Muito pequeno. Você, quando precisa de dinheiro para colocar comida na sua mesa, não precisa trabalhar, então eu acho que o governo está querendo que a imprensa faça realmente o seu trabalho, procure ganhar dinheiro com o que faz, não esperando verba pública. Pois é, antes de Bolsonaro entrar no governo, vou pegar como exemplo aqui o Grupo Globo, que é o mais poderoso, hoje. A matéria do Poder 360, eu não vou passar aqui agora, mas mostra aí qual foi o faturamento da Globo de 2000 a 2016, que passou aí dos 10 bilhões de reais. Inclusive o Bolsonaro escancarou isso em 2018, quando foi entrevistado lá na Globo. Então, enquanto hoje o governo do Jair Bolsonaro gasta em torno de 7 milhões por ano. Diríamos até os míseros 7 milhões, que não é pouco, né, também. Por aí a gente já dá para perceber o porquê você não sabe o que o governo tem feito de bom para o país. E não foi só para a Globo que diminuiu aí essa verba federal. Diminuiu também para outras emissoras, outros grupos aí jornalísticos, né? E o governo então parou, diminuiu então esses investimentos. Por isso é que a imprensa resolveu hoje fazer um consórcio. Desde a época da pandemia, que a gente já vem percebendo isso, né? Então, essa imprensa divulga tudo em conjunto, publica matérias iguais. Essa é uma forma de manipulação eficiente da mídia, porque seja em qualquer fonte que você vá procurar se informar, você sempre vai ter aquela mesma informação. É uma tática usada para derrubar o atual governo. Aí você me faz outra pergunta. Não seria mais fácil o governo gastar com essa imprensa para não ser prejudicado? Seria se fosse um outro presidente. Acontece que Bolsonaro está querendo mudar a forma de governar o Brasil. E isso aí foi um dos
uma das prioridades do governo. Está cumprindo aquilo que prometeu. Ele não quer manipular a opinião pública, mas ele espera que as pessoas procurem informação nas fontes confiáveis, nas fontes corretas, não essas fontes que falam que é confiáveis aí. Mas o povo deve realmente se informar e não ser comprado aí a sua opinião para o governo. Ele não compra imprensa, não compra político. Se a população não entender isso, nós vamos continuar sendo comandados por pilantras como o Lula, e que está querendo realmente retornar. E vamos continuar reclamando. Pois bem, para começo de conversa, não deveríamos nem estar aqui discutindo Bolsonaro ou Lula. Qual deles deverá ser aí o eleito agora em 2022? Acredito que aquele brasileiro que tenha mais de 20 anos de idade sabe muito bem quem é o Lula. O chefe do maior esquema criminoso do país, isso, o Lula, foi o chefe do maior esquema criminoso do país. Alguns dizem até que nunca se ouve isso na história mundial, de tanta roubalheira que houve num país democrático como o nosso. Quem nunca ouviu dizer isso numa matéria jornalística, e livro de história não vai ver mesmo, né? Gente, o ladrão estava preso, o ladrão que eu digo é o Lula, estava preso há mais de um ano atrás, por volta de um ano ou um pouco mais atrás, e preso por roubo à nação. E estamos aqui discutindo qual vai ser o melhor presidente para os próximos 4 anos. Foram bilhões e bilhões desviados dos cofres públicos, que levou o Brasil a uma crise sem precedentes em 2015, quando aí a poste, né? A poste dele foi impeachmentada. Vocês pensam que foi só a incompetência dela, da Dilma? Não, não foi. O maior vilão foi o roubo perpetrado aí pela administração petista de 2003 a 2010, quando Lula então estava como presidente. E ele continuou no poder depois de ter colocado seu poste, essa Dilma aí, né? Continuou no poder porque a gente sabe, ela não tem condições nenhuma de comandar um país. Então ela foi colocada lá justamente para ser aquela pessoa que não ia querer encrencar com o grande chefe, né? Com o grande chefe aí. Como todos sabem, essa senhora, né? Como a gente vê aí as passagens dela pelo governo, tem vídeos aí, tem memes sobre ela, que realmente leva a gente a considerar que ela era apenas um poste desse indivíduo aí que levou a nação à bancarrota aí até 2015. Temos que colocar na balança, então, as realizações dos dois governos. O petista, que teve aí de 2003 a 2015, né, ou 2016, a gente não quer colocar aí nesse mesmo pacote os 2 anos do governo Temer, apesar do MDB ter participado aí de todo o governo do PT. Mas vamos deixar só até no final de 2015 aí. E o governo Bolsonaro de 2019 a 2022. E uma parte considerável dos brasileiros não fazem isso. Não fazem isso que a gente vai fazer agora aqui. Por isso que passa a eleição, entra a eleição e mandam um monte de tranqueiras lá para o Congresso. Detalhe importante. Antes de começar a comparar
esse período Lula e período PT e o período de Bolsonaro, a gente tem que levar em consideração que 2003 o Brasil estava em franca recuperação com a criação do Plano Real, né? Depois de ter passado por uma crise anteriormente, antes do Itamar, né? Ter passado aí por uma crise, então houve essa criação do Plano Real no governo de Itamar Franco e que teve uma estabilidade com o governo de FHC, naquela época, com moeda forte e uma economia pujante, né? O Lula, então, assumiu o governo em 2013 e teve aí um início com uma equipe econômica até um pouco responsável, mas também começou com aqueles grandes escândalos, que começou realmente em 2003, já começaram alguns escândalos, e foi acontecendo isso mês a mês, ano a ano, com esse governo petista. Ele usou e abusou do dinheiro do governo, enviou, inclusive, dinheiro, né, alguns investimentos aí para países esquerdistas, para os amigos de esquerda dele, mundo afora. E não havia nenhuma crise mundial e nem local durante o governo do PT. Já o governo de Jair Bolsonaro, que veio como uma proposta de cuidar com maior responsabilidade das coisas do povo, né, do dinheiro do povo, do dinheiro da contribuição, enfrentou aí no início a queda de barragens de Brumadinho. No ano seguinte, uma pandemia jamais vista no mundo, que arrasou a economia de todos os países. E neste ano de 2022, a guerra na Ucrânia, que ajudou a complicar mais ainda essa crise que a gente está falando. Esclarecendo isso, você vai pensar, o Brasil se arrebentou então em 2022. Crise, barragem de Brumadinho que cederam. Aí veio a pandemia. A guerra pegou um país lascado em 2018. Então, o país praticamente terminou de afundar em 2022. E até a mídia, a grande imprensa, tenta fazer você acreditar isso, apesar de que você não está sentindo totalmente diferente, né? Está sentindo que o país está melhor, os preços estão acomodados, né? Tivemos aí hoje nós temos a gasolina com o preço mais baixo do mundo, né? Nós temos a inflação mais baixa que os Estados Unidos, mais baixa que a Europa, né? Então vamos contar aqui como é que foram esses números. Vamos mostrar aqui primeiro e fazer essa comparação. Então tá aí, ó. O governo do PT em 2015, que foi o seu último governo do PT em 2015, a gente vê que teve 14% de desempregados, 14% da população desempregada. E o governo hoje, em 2022, passando por todas essas crises, 8,9% de desempregados. Em 2015, o salário mínimo era R$ 788. Hoje, o salário mínimo é R$ 1.212. Não vamos aqui fazer uma balança disso, não, porque precisaria de alguns dados econômicos aqui para a gente comparar. Se aqui está melhor ou lá era melhor, mas está o número aí. E em 2015, o último governo do PT, a população abaixo da linha da pobreza eram 17,4%, enquanto hoje, no governo de Jair Bolsonaro, 10,8%. Tá bom? Não, não está bom. Nós temos que
continuar lutando para melhorar a situação do brasileiro, que ainda está precisando de pessoas de bom coração, pessoas honestas trabalhando para o Brasil crescer. E com isso, evidentemente, que essa linha vai diminuir ainda mais. Então, a gente vê aqui que no governo do PT, como eles não dizem, o Lula costuma dizer que acabou com a pobreza no governo dele, e aí a gente vê 17,4% a população está 17,4% da população estava abaixo da linha da pobreza. Hoje, com tantas crises, 10,8%. Em 2015, o último governo do PT, o crescimento do PIB foi menos 3,55%. Menos 3,55% num ano ou num período que não havia nenhuma crise mundial. Não havia crise aqui no Brasil. E o PIB foi lá embaixo. Enquanto aqui, com tantas crises, após tantas crises, o crescimento do PIB, 4,7%. Em 2015, o último governo do PT, afundado em tanta corrupção, em tanta ladruagem, o déficit das contas públicas estava em 111 bilhões de reais. 111 bilhões de reais e sem muita perspectiva de melhora. Enquanto aqui, hoje, no governo de Jair Bolsonaro, que pegou uma dívida enorme, também pegou uma dívida enorme em 2019, hoje, depois de tantas crises, estamos com um superávit de 109 bilhões de reais da sua balança comercial. E em 2015, o último governo do PT, o prejuízo que as empresas públicas estavam dando para o Brasil de 32 bilhões de reais, ou seja, todas as empresas públicas no Brasil, as empresas federais estavam dando prejuízo para o país em 32 bilhões de reais por ano. Enquanto aqui em 2022, depois de tantas crises, 187 bilhões em lucro. Por que isso? Por quê? Acabou a corrupção. Acabou a roubalheira. Em 2015, último ano do governo do PT, do desastre petista, mais de 59 mil homicídios. Mais de 59 mil homicídios. Ou seja, 2015, 7 anos após, que seria até aceitável aumentar esse número aqui, não. Mais de 20% a menos de homicídios. 47.500 homicídios em 2022. 7 anos após. 7 anos após. Então, em 2015, o último ano do PT, o seguro obrigatório para motos, quanto que era? R$ 292. R$ 292. Hoje, com o governo de Jair Bolsonaro, o que aconteceu? Baixou para R$ 12,30. A maioria das pessoas que têm motos hoje no Brasil são pessoas que utilizam essas motos para o trabalho. E esses R$ 292 significa muito para cada um. Então, as pessoas têm que saber dessa informação aqui. Então, com o governo de Jair Bolsonaro, praticamente zerou o seguro obrigatório para motos aqui. Em 2015, o último governo do PT, o desastre do PT, do período petista aí,
O Bolsa Família que o Lula criou, em média, pagava R$ 82 por família, em média. O governo Bolsonaro assumiu em 2019 e aumentou para R$ 400, o mínimo de R$ 400 por família. E aumentou também o número de pessoas. Eram cerca de 14 milhões de famílias, hoje são mais de 20 milhões de famílias. Então, o governo Bolsonaro aumentou para R$ 400 e mudou para o nome Auxílio Brasil. Hoje está pagando R$ 600 por causa de um reajuste devido a esse período mais complicado aí dessa pandemia. E o governo já assinalou que vai continuar pagando R$ 600 de Auxílio Brasil. Se o Lula voltar ao governo, você acha que ele vai pagar R$ 600 para cada família? Você acha que ele vai pagar? Com tanta roubalheira, ele vai conseguir pagar isso? Em 2015, o último governo do ladrão, do partido do ex-condenado aí, era 10,25 o que o estudante desembolsava para pagar a carteira estudantil. Hoje já está em torno de, acho que passou de R$ 30 por estudante. O governo queria zerar tudo. Aí teve a bancada lá do PT que conseguiu barrar e não deixou zerar. Mas o governo criou uma carteira estudantil digital e ela é gratuita para todo estudante que quiser tirar essa carteira digital. Não precisa pagar nada, não precisa pagar esses 10,25, aliás, esses 30, eu acho que é R$ 30 hoje ou um pouco mais. Então, esses são alguns números que a gente pode colocar aqui de realizações do governo Bolsonaro, que aí a gente fez realmente uma comparação do último governo Lula. Para aquele que não sabe disso que o governo Bolsonaro fez hoje, para aquele que só tem a memória, o Bolsa Família que o governo Lula criou naquela época. Ele não se lembra das roubalheiras que houve no governo Lula, mas se lembram que o governo criou um Bolsa Família, um Bolsa Esmola no governo do PT. São apenas esses números positivos? São apenas esses números positivos que a gente tem para mostrar do governo Jair Bolsonaro? Claro que não. O governo Bolsonaro tem muitas realizações positivas que podíamos mostrar aqui, que ficaríamos horas e horas falando. Vamos, é claro, ter alguns vídeos falando em mais realizações que o governo fez durante esses quase 4 anos, mas nesse a gente só para por aqui, inclusive fazendo essa comparação. Pena que nem todo brasileiro consegue ter essas informações para então decidir como fazer com seu voto. Então é isso. Ficamos por aqui. Curta esse vídeo, compartilha e se inscreva. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva. Nós vamos terminar hoje mostrando aí um outro vídeo aqui que você vai assistir sobre o sistema. Esse sistema que trava tudo no Brasil. Então ficamos aí. O sistema. O sistema é um inimigo invisível. O sistema tem braços onde o povo não enxerga. O sistema tira dinheiro de quem é trabalhador. O sistema prejudica quem quer oferecer emprego.
O sistema é feito por políticos corruptos, espertalhões, ladrões, presidiários e assaltantes do dinheiro público. O sistema quer corromper a família. O sistema diminuiu o Brasil para o resto do mundo. O sistema te fez acreditar que esse país não tem jeito. O sistema te fez viver com medo todos os dias. Medo de ser assaltado. Medo de não pagar suas contas no fim do mês. Medo de deixar seus filhos saírem de casa. O sistema te convenceu que lutar é trabalhar e pagar mais e mais impostos. O sistema tirou a segurança da sua casa e do seu comércio. O sistema tirou o seu direito de ir e vir. O sistema tenta todos os dias tirar a capacidade de crescer profissionalmente. O sistema criou o petrolão e o mensalão. O sistema quer tirar sua liberdade de expressão. O sistema conta mentiras todos os dias para te convencer de que o nosso governo não faz nada. O sistema criou uma mídia corrupta. O sistema te enganou por muitos anos. Até que milhares de vozes caladas gritaram basta. E foram para as ruas. Chega! O Brasil não é o país do sistema. O brasileiro é um vencedor e ninguém pode te dizer o contrário. Nós nos dobramos a Deus e nenhum sistema pode ir contra ele. Somos uma nação que pela primeira vez na nossa história governa combatendo a corrupção. Somos uma nação que resgatou a dignidade e a honestidade e que pode oferecer mais emprego, mais educação e mais saúde para todo cidadão. Somos uma nação que agora produz e usa a terra para levar trabalho e comida para o povo. Somos o maior polo agricultor e hoje alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Somos os verdadeiros donos e guardiões da maior área verde do planeta. Sistema nenhum consegue queimar essa verdade. Somos a nação que zerou a corrupção nas estatais, saqueadas por anos pelos integrantes do sistema e que agora são lucrativas. Somos a nação que parou de jogar o seu dinheiro em propaganda e que passou a usá-lo para levar água para quem tem sede, comida para quem tem fome e renda para quem vivia na pobreza. Somos a nação que muda o curso de um rio sem jogar dinheiro fora. Com trabalho honesto, estamos mostrando que dá para cuidar de todos os brasileiros, das mulheres, dos jovens e dos homens de bem desse país. Somos donos da mais promissora estrutura logística em curso do planeta. Somos uma nação que agora executa as reformas capazes de alavancar a indústria e o comércio. Somos guerreiros, estamos do lado da verdade e nosso futuro será ainda melhor. Temos Deus no coração e aqui o sistema não terá mais vez. Aqui é o Brasil de verde e amarelo. Aqui é a nação do futuro, do trabalho honesto, da família que louva a Deus e que ama seus filhos. E para eles vamos manter a dignidade que resgatamos para o nosso Brasil. Deus, pátria, família e liberdade.